Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos à terceira parte do nosso tema da santidade na Bíblia. Terceira parte do tema da santidade na Bíblia. Neste nosso programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Convido-vos a começar com uma oração, este momento que é um momento divino, momento de encontro com Deus. É justo, é necessário que comecemos sempre invocando a presença de Deus conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, vós que nos convidais a ser santos como vós sois santo, enviai o vosso Espírito para cada um de nós neste momento para podermos escutar a vossa mensagem, podermos estudar a vossa palavra, podermos perscrutar os textos sagrados, para que através deste exercício de aprofundar os textos bíblicos, possamos descobrir o caminho à santidade e possamos ser santos como vós sois santo. Pai Santo, pedimos tudo isto em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na semana passada, irmãos, vimos que era a segunda parte do tema da santidade, vimos a evolução do conceito da santidade. Não vou repetir, vou brevemente fazer uma recapitulação das 3 fases que abordamos na semana passada. Dizíamos que a evolução do conceito da santidade por fases, a maneira de entender a santidade na Bíblia, que a primeira fase era a santidade do 7º dia, porque Deus descansou no 7º dia, então o 7º dia torna-se santo, e explicamos o que queria dizer essa fase, esta primeira fase. A segunda fase era a santidade do lugar que é santificado através do diálogo entre homem e Deus. Então, o lugar torna-se santo. Qualquer lugar em que eu falo, converso com Deus, o lugar torna-se santo. Essa era a segunda fase da compreensão da palavra santidade, do termo santidade. A terceira fase era, dizíamos, partindo do livro do Levítico, era a santidade da vida, partindo da capacidade de discernir o puro do impuro, distinguir o santo do profano. Então, quando a pessoa
é capaz de distinguir o santo do profano, o puro do impuro, então a vida dessa pessoa torna-se santa. Quando a pessoa é capaz de distinguir o santo do profano, ou o puro do impuro. Mas quando as pessoas continuarem a confundir o impuro, ou tomar o impuro por puro, tomar o pecaminoso, tomar o pecado como se fosse santidade, como se fosse ato santo, enquanto as pessoas continuarem a fazer isso, não chegarão à santidade. Então, esta era a terceira fase que vimos na semana passada. Convido-vos a talvez escutar de novo esse áudio, o programa da semana passada, para poder aprofundar estas três fases dentro daquilo que chamamos de evolução do termo santidade na Bíblia. Passamos hoje à quarta fase. A propósito, o nosso tema hoje é características da santidade neotestamentária. Mas vamos terminar as fases que nos faltaram da vez passada, na semana passada, mas o tema principal que hoje gostaria de abordar é características da santidade no Novo Testamento. Mas antes de passarmos a esse tema, gostaria de concluir o tema anterior com a quarta fase. A quarta fase deste processo de evolução do termo santidade, a quarta fase é que a santidade é vista como integridade dos atos morais do indivíduo e da comunidade. Então, santidade é integridade dos atos morais do indivíduo e da comunidade. Quer dizer, santidade é uma vida íntegra, moralmente íntegra, uma vida da pessoa, mas também de toda a comunidade. Então, isto é particularmente importante no sentido que, se, por exemplo, numa família, houver um santo, apenas um santo, e os outros membros da família não forem santos, então essa família não será abençoada. Então, para que seja abençoada, deve haver integridade moral, não apenas de uma pessoa, do indivíduo, mas de todos os membros da comunidade ou da família. Isto acontece também na vida religiosa, nas comunidades das irmãs ou dos padres. Há pessoas, há irmãos, há irmãs, há padres santos. Mas enquanto toda a comunidade não for santa, não conseguirá realizar a sua vocação à santidade, não conseguirá realizar a vocação que a comunidade recebeu. O mesmo acontece na comunidade cristã ou na paróquia. Há muitos cristãos, há muitos jovens, há adolescentes, há crianças, há adultos, há casais, não é? Agora, enquanto houver poucos santos, a maioria continuar a viver no pecado, então a comunidade cristã não será abençoada, a paróquia não será abençoada. Então, aqui é muito importante, insisto, a integridade de todos, não de apenas uns poucos membros de uma paróquia
ou apenas uns poucos membros de uma comunidade religiosa, ou apenas uns poucos membros de uma comunidade cristã, ou de uma nação. Podemos aplicar também a toda a nação. Se, por exemplo, quisermos aplicar para Moçambique, toda a nação, se os moçambicanos todos não forem santos, se continuarmos a ter poucos santos, poucos moçambicanos que buscam a santidade de Deus, então nunca teremos um país abençoado. Então, aqui é muito importante esta quarta fase da santidade, que é a integridade não apenas do indivíduo, mas de toda a comunidade. Quarta fase, santidade é vista especialmente relacionada com o comportamento, digamos, com as opções sociais. Uma santidade marcadamente social. A santidade é vista como esta capacidade de viver a justiça social. De fato, se formos a ver Isaías 1:20 ou 1:10 a 20, ou Amós 5:21 a 27, aí Deus diz que Ele detesta os ritos, Deus detesta sacrifícios, holocaustos de carneiros, Deus detesta muita oração com mãos cheias de sangue e sem justiça. Então, mãos cheias de sangue e sem justiça. Então, esta quinta fase tem a ver com uma coerência de vida, uma coerência de vida entre a vida litúrgica e a vida social. A vida litúrgica e a vida social é uma crítica muito forte contra os ritos, os sacrifícios, as celebrações, até, digamos, as missas, mas que não são acompanhadas com atos de opções, digamos, opções de compromisso social para transformar a vida social. E isto aqui, eu penso que de fato é para nós hoje, também aqui em Moçambique, onde há muitas igrejas, há muitas comunidades, também na Igreja Católica, há muitas paróquias, há comunidades, e cada ano batizam-se muitos irmãos neófitos. Em todas as paróquias há batismos de adultos, de crianças, de jovens e adolescentes, e as celebrações de crismas e tudo. Há muita celebração, há muitos ritos, há muitos sacrifícios, há muitas missas, há muitas celebrações da Eucaristia, mas diz Amós 5:21 a 27, que Deus detesta todos esses sacrifícios se não forem acompanhados de um compromisso com a justiça social. Quer dizer, lutar para transformar a sociedade, transformar a corrupção, combater a imoralidade, combater os adultérios, a infidelidade matrimonial. Então, esta quinta fase é marcadamente social. Deus não se convence só com os bons e lindos sacrifícios e celebrações.
Mas Deus comanda. É um mandamento de Deus. Que aqueles que celebram na liturgia também transformem a sociedade. Então, esta é a quinta fase da justiça, uma justiça marcadamente social. Temos também a sexta fase. A sexta fase é resumida no mandamento do amor, nos evangelhos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E este é o resumo. O amor resume os 10 mandamentos. Agora, esta sexta fase, como dizia, tem a ver com o amor. Mateus 22, 37 a 40. Mateus 22, 37 a 40. Então, o amor é o resumo dos 10 mandamentos. Então, quem não ama, não se salva. Os 10 mandamentos foram dados para que Israel agradasse a Deus. E agradando a Deus, fosse por ele salvo. Israel fosse salvo. Então, para o cristão, se o cristão não ama, não agrada a Deus e não é salvo. Então, o amor é muito importante como sexta fase, como sexta etapa deste processo de entender a santidade na vida da pessoa. Então, ser santo passa por amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, quem não ama, não se salva. Quem não ama de verdade, não se salva. Mesmo que seja famoso, próspero na vida, que tenha muitos filhos, tenha muitos bens, se essa pessoa não ama, não se salva. Então, o amor é muito importante, irmãos. Isso cada um pode aplicar à sua vida, à sua família, à sua comunidade cristã. Se não há amor, não há salvação. Mesmo que cantemos todos os dias a salvação de Deus na comunidade cristã, rezemos sobre Deus Salvador, rezamos a Jesus Cristo, nosso Salvador, mas nós não seremos salvos se não amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Podemos fazer tantas celebrações, podemos fazer tantas peregrinações, podemos fazer muitas orações em casa, podemos até rezar o terço 4, 5, 6 vezes por dia, mas se não amarmos, não nos salvaremos. Então é muito importante amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é? Este é o mandamento de Jesus, com que ele resume os 10 mandamentos. Vamos brevemente à sétima fase, que é a última. Sétima fase encontra-se nos escritos paulinos, onde a santidade é um caminho aberto. A santidade é vocação. A santidade é vista como vocação. Nos escritos paulinos, quer dizer, nas cartas de Paulo, a santidade resume-se na vocação, é uma vocação. De fato, Paulo
exorta os fiéis de Éfeso a se comportarem, a viverem como convém a santos. Aí encontramos o termo hagios. Hagios quer dizer santo em grego, hagios. Então, os efésios deveriam viver como convém a santos. Efésios 5:3. Os colossenses deveriam viver como escolhidos de Deus. Colossenses 3:12. Escolhidos deveriam viver como escolhidos de Deus, santos e amados de Deus. Isso encontramos em Colossenses 3:12. E se formos ainda revisitar a carta aos Efésios 4:1, Paulo diz: para que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados. Então, é a vocação à santidade. Então, é uma vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejamos santos. De fato, Paulo vai começar sempre com essa ideia. As suas cartas, ele abre as cartas. Por exemplo, a carta aos Romanos diz: a todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos. Romanos 1:7. Chamados a serem santos. Então, ser santo é uma vocação. Se formos a Corinto 1:2, diz a igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade. 1 Coríntios 1:12. Então, ser santo é uma vocação. Se formos a ver 2 Timóteo 1:9, diz: Deus salvou-nos e chamou-nos para a santidade. É uma vocação. A vocação à santidade através do batismo. Então, esta é a primeira vocação e a mais importante. A mais importante não é a vocação do padre, não é a vocação de bispo, nem a vocação do papa, nem a vocação de cardeal, nem a vocação de casados. A vocação mais importante é a vocação para a santidade, chamados à santidade. Então, esta é a 7ª fase da evolução do termo santidade. Gostaria de sublinhar isso. A 7ª e última fase é que a santidade é uma vocação e é a mais importante vocação de todas. Temos muitas vocações na igreja, temos muitas vocações: a vocação ao matrimônio, a vocação à vida religiosa, irmãos e irmãs, consagrados, consagradas, a vocação ao sacerdócio, temos padres, temos bispos, temos cardeais, até papas. E muitas vezes nós pensamos que essas vocações são mais importantes que a vocação à santidade. E não é assim. Não é assim. A vocação mais importante de todas, aquela que salva, a vocação que salva, é a vocação à santidade. Porque todas essas vocações, ser casado, ser padre, ser bispo, ser papa, ser cardeal, ser irmã, ser irmão, ser seminarista, tudo isso sem a vocação à santidade, tudo isso é vão, é inútil. É inútil. Então é muito importante que todos redescobramos a vocação à santidade, a sermos santos. Então, irmãos, vamos brevemente a uma pausa musical e voltamos dentro de instantes. Santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar,
no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da tua promessa, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Sejam bem-vindos, irmãos, à segunda parte do nosso programa Raio-X da Bíblia de hoje. Na primeira parte, completamos o tema da semana passada, o tema da evolução do termo santidade. E nessa segunda parte, eu vou expor o tema de hoje, que seria características da santidade no Novo Testamento. Características da santidade no Novo Testamento. Quando examinamos, irmãos, o Novo Testamento, a Bíblia, os 27 livros do Novo Testamento, constatamos que há ênfase na santidade. Né? Há muita ênfase na santidade nos livros do Novo Testamento. Mas esta ênfase tem contornos diferentes do Antigo Testamento. Por exemplo, o Deus Criador e Deus de Israel, referido no Antigo Testamento como o Santo, Kadosh, como vimos, Kadosh em hebraico, Santo, Deus é o Kadosh, Deus é o Santo no Antigo Testamento, Isaías 5:16, 40:25, Oséias 11:9, já vimos isto. Este mesmo Deus no Antigo Testamento é também chamado de Santo de Israel ou Santo de Jacó, 33 vezes no Antigo Testamento. 33 vezes aparece a ideia do Deus Kadosh, do Deus Santo de Israel. Ora, no Novo Testamento, raramente é descrito assim, este Deus Criador, este Deus de Israel. É verdade que no Apocalipse 4:8, os 4 seres vivos aclamam a Deus, dizendo: Santo, 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 Hagios, 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 em grego, não? No livro do Apocalipse 4:8, Hagios, 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 quer dizer santo, santo, santo. Mas não aparece muito aquela ideia do Antigo Testamento. No Novo Testamento não encontramos muito forte aquela ênfase na santidade de Deus.
Deus distante e santíssimo, que não se pode tocar. No Novo Testamento, a santidade é próxima ao homem. Deus é descrito como um Deus que caminha com os homens através do seu Filho. Também os eleitos devem caminhar com os homens do seu tempo. Então, esta é a primeira nota característica da santidade no Novo Testamento. Esta é a primeira característica, irmão, que no Antigo Testamento Deus é descrito como o infinitamente santo, o intocável, enquanto no Novo Testamento a santidade de Deus é próxima ao homem, porque Deus caminha conosco através do seu Filho. Mas isso não é só matéria de estudo, isso deve levar-nos, porque nós somos os eleitos de Deus, deve levar-nos a caminhar com os homens do nosso tempo. A igreja, os batizados, a igreja deve caminhar com os homens do seu tempo, porque Deus caminha hoje com os homens deste tempo. Então, se Deus caminha com os homens, então a igreja também deve caminhar com os homens. Deus caminha com os homens, então os consagrados, as irmãs, os padres, os bispos devem caminhar com os homens deste tempo. Outro ponto, uma segunda característica da santidade no Novo Testamento é que as expressões santo nome ou nome santo atribuídas a Deus ocorrem aproximadamente 23 vezes no Antigo Testamento. Nome santo ou santo nome de Deus, o Yahweh. Mas se formos examinar o Novo Testamento, estas expressões, santo nome de Yahweh, não são usadas. Esta expressão não é usada no Novo Testamento, exceto na oração do Pai Nosso, onde se fala de santificado seja o vosso nome. Agiasteto, to onoma su, não é? Então, santificado seja o vosso nome. É a única vez que o nome santo de Deus, Yahweh, é mencionado. Porém, este nome, que em grego se diz onoma, não é? O nome onoma. Onoma quer dizer nome em grego, assim se encontra no Novo Testamento, nos textos do Novo Testamento. Este onoma, ou este nome, não é essencialmente para que seja louvado e adorado, mas para que seja anunciado. Então aqui também é muito importante, enquanto no Antigo Testamento o nome de Deus, Yahweh, o Santíssimo, era para que fosse louvado e adorado. Era louvado e adorado. No Novo Testamento é, sobretudo, este nome, sobretudo, deve ser anunciado para que haja maravilhas no mundo através do nome. Então, esta é a segunda característica da santidade no Novo Testamento, é que o nome de Deus não é para que seja apenas louvado e adorado na igreja, nas cerimônias, mas é para que seja anunciado, para que aconteçam milagres ou maravilhas no mundo
pelo poder desse nome. Mas para que aconteçam milagres, esse nome santo deve ser anunciado. Esse onoma deve ser anunciado. E este onoma no Novo Testamento é prevalentemente de Jesus Cristo. É onoma de Jesus Cristo. É nome de Jesus Cristo. Não é nome de Deus Pai Criador. No Novo Testamento, quando se fala de onoma, quando se fala de nome, refere-se ao nome de Jesus Cristo. Então, esse nome não é para que seja adorado apenas nas vigílias, nas orações, procissões, falando do nome de Jesus. Este nome no Novo Testamento é para que seja, sobretudo, anunciado. Então, a missão. Outras características ainda da santidade no Novo Testamento é que, se formos a ver lugar santo, o termo lugar santo, que é mencionado 31 vezes no Antigo Testamento, mas apenas 4 vezes no Novo Testamento, este lugar santo no Novo Testamento é relativizado. A santidade do lugar, de que falamos no primeiro dia que abordamos este tema, falamos da santidade do lugar e retomamos na semana passada, mas importa que referir que no Novo Testamento a santidade do lugar não é muito importante. O que é importante é a santidade do adorador. Não é a santidade do templo, não é a santidade da igreja, não é a santidade do altar, não é a santidade do tabernáculo, onde guardamos o Santíssimo Sacramento. O que importa no Novo Testamento é a santidade do adorador, quer dizer, do crente. O crente deve ser santo. Isso é o que interessa a Deus. É importante o lugar santo, é importante o santuário, é importante a igreja, é importante a catedral, é importante a basílica, é importante a capela, sim, é importante o altar, é importante o tabernáculo, é importante o cálice, é importante tudo o que encontramos na igreja, no lugar santo, mas é muito mais importante, acima de tudo, é importante a santidade do crente. Então, esta é a terceira característica do termo santidade no Novo Testamento. A quarta característica é ligada ao que acabamos de expor, é que a santidade não é aquela ritual ou aquela ritual dos ritos que celebramos, mas a santidade é, sobretudo, a vida segundo o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, como rezamos no credo, não é? Então, não é a santidade das coisas, a santidade dos lugares, a santidade dos ritos, a santidade da casula, da alva, da estola, da mitra, de tudo. É a santidade vista como vida segundo o Espírito Santo. Não é? Agora, outra característica da santidade no Novo Testamento,
é a santidade, é que no Novo Testamento a santidade é vista como a capacidade de viver em comunhão com pessoas santas. A capacidade de viver em comunhão com pessoas santas. E se formos a ver a Coríntios 7,14, diz aí que não se dá pelo tato tocar objetos santos, a santidade, mas pela abertura constante ao Espírito e pelo contato humilde com pessoas santas. Pessoas santas são aquelas que procuram a Deus dia e noite, pessoas que jejuam, pessoas que oram, pessoas que se ajoelham. Então, santidade, assim, é uma característica da santidade do Novo Testamento, a capacidade de interagir com pessoas santas. Isto é muito importante também para as nossas comunidades, os nossos cristãos hoje. Se você quer ser santo, entre em contato, interaja, passe tempo com pessoas santas. Assim é também para os jovens. Se o jovem quer ser santo, então passe o tempo com pessoas santas. Existem pessoas santas nas comunidades, existem animadores santos, existem catequistas santos, existem casais santos. Então o jovem deve olhar para essas pessoas e passar o tempo com essas pessoas, e não o contrário. Porque se você quer ser santo, não pode ser santo se continuar a ter amigos pecadores, amigos impuros, amigos que te conduzem a um caminho mau. Então, todo jovem, todo adolescente, se quer crescer bem, se quer crescer na santidade, deve interagir com pessoas santas. Também os casais, não é? Os casais, os matrimônios, se um casal quer permanecer na santidade do matrimônio, deve interagir com casais santos, não com casais adúlteros, não com casais que bebem muito, não com casais cuja vida deixa muito a desejar. Então, esta capacidade de interagir, viver em contato humilde, em comunhão humilde com pessoas santas, segundo o Novo Testamento, é o segredo da santidade. Então, podemos, irmãos, ficar por aqui com estas características da santidade no Novo Testamento. Então, eu gostaria mesmo de sublinhar esta última. Todos batizados, jovens, adolescentes, padres, irmãs, bispos, todos, se quisermos ser santos, devemos estar em constante contacto com pessoas santas, com a vida das pessoas santas, mesmo daqueles que foram canonizados, os santos fundadores, contacto constante com a vida dos santos, mas também contato constante com os santos vivos, com aqueles homens, aquelas mulheres que de fato são santas. Essas não só servem como exemplos de santidade, mas santificam, tocam a vida da pessoa. Então, partilhar com essas pessoas para que possamos chegar à santidade. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, podemos ficar por aqui, agradecendo a Deus por este tema que hoje terminamos, com este terceiro programa sobre a santidade na Bíblia. Terminamos o nosso tema e para a semana vamos tratar outros temas bíblicos. Então, espero que vos tenha ajudado, sobretudo as aplicações que tenho feito, partindo do texto bíblico, as aplicações para a vida de cada dia,
espero que de fato possamos continuar a caminhar e a crescer na santidade que recebemos através do batismo. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio X da Bíblia.